A Bíblia é um livro espiritual e, ao começarmos a lê-la, somos confrontados com a realidade do reino espiritual. O mais chocante é que existem crentes que não creem no reino espiritual, o que é, no mínimo, muito questionável, porque a Bíblia diz explicitamente em João 4:24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é um espírito, ele, portanto, habita no reino espiritual. Dentro do reino espiritual também existem outros espíritos, tanto bons quanto maus. Encontramos os santos anjos lá, em suas diferentes hierarquias. E também encontramos espíritos malignos e demônios com suas diferentes classificações. Lucas 11:24-26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o achando diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. A atmosfera e o espírito que você encontrará em um cassino, em comparação com a atmosfera que você encontrará em uma igreja durante o louvor e adoração, são 2 atmosferas completamente diferentes. E nós, como crentes, precisamos saber disso. O mesmo pode ser dito sobre as casas das pessoas. A atmosfera em sua casa pode ser completamente diferente da casa do seu vizinho por causa do que ocorre em ambos os lares. Você pode ter o Espírito Santo e os santos anjos ocupando sua casa, ou espíritos impuros ocupando sua casa. É aqui que ouvimos sobre as experiências das pessoas com casas assombradas, onde ouvem passos em suas casas e ruídos estranhos. Entanto, a decisão de qual espírito estará em nossa casa é nossa. Isso não é verdade apenas para o lar, mas também para nós como indivíduos. Uma das perguntas mais comuns que temos recebido é: como os demônios entram? Como os demônios ganham acesso aos seres humanos e às casas? Vamos analisar 3 das portas que eles usam. O que precisamos saber sobre os demônios é que eles buscam os momentos mais fracos de nossas vidas para se aproveitar. Existem várias portas pelas quais o diabo pode ganhar acesso aos nossos lares e nossas vidas. Discutiremos isso para que possamos estar atentos e não permitir que essas portas sejam abertas para a intrusão demoníaca em nossas casas. Há um famoso ministro britânico chamado Derek Prince que falou sobre esse assunto muitos anos atrás. Ele listou várias maneiras pelas quais os demônios entram, algumas das quais eram influências pré-natais, um momento de medo e muitas outras. Mas quero destacar uma que me chocou: a pressão emocional sustentada. Tempos de pressão emocional e choques podem se tornar uma porta de entrada para demônios. O exemplo que Derek usou foi: uma mulher está prestes a se casar, e então, um dia antes do casamento, o noivado é cancelado. Ela tem que lidar com o espírito de decepção. A verdade é que em algum momento todos passamos por decepções profundas. Ele destacou que se você deposita suas esperanças em algo, seja um relacionamento, um negócio ou qualquer outra, coisa, e isso não dá certo. Isso abre uma porta para um espírito imundo, porque o diabo sempre tenta entrar no seu estado mais fraco. Observe quando ele veio a Jesus no deserto após 40 dias de jejum. O diabo não luta justamente. Como fechamos essa porta? A resposta é o Espírito Santo. Portanto, eu o encorajo hoje a dizer que precisamos do Espírito Santo de Deus. Todos sabemos que o Espírito Santo é o Consolador. No entanto, a palavra grega original usada é Parakletos. Para, ao lado, kletos. Chamado, ou seja, o Espírito Santo é aquele chamado para ficar ao nosso lado e nos ajudar. No entanto, temos uma visão muito limitada do Espírito Santo.
Vemos o Espírito Santo como o Consolador que vem ao nosso lado quando estamos realmente angustiados e nos envolve em algo macio, agradável e quente, nos dando um grande abraço. Isso não é verdade. A palavra Consolador mudou de significado ao longo do tempo. Hoje, se você diz, eu vou te consolar, geralmente significa, eu vou te tirar do problema, vou te afastar da situação que está te incomodando. Mas, na verdade, a palavra Consolador originalmente significava exatamente o oposto. Colocar alguém no meio da batalha e dar-lhe a força necessária para enfrentá-la. Ela vem da palavra latina fortis, da qual derivamos fortificação. Significa ser colocado no meio da batalha e ser equipado, formado e fortalecido com a força necessária para superar e vencer. Eu o encorajo a pedir ao Senhor pelo Espírito Santo. Ele é o Espírito de poder. O que quer que você esteja enfrentando, hoje o Espírito Santo lhe dará a força. Não para fugir disso, não para se esquivar disso, mas para enfrentá-lo. O Espírito Santo lhe dará o poder. Jesus não enviou o Espírito da verdade para que sejamos derrotados com nossos desafios emocionais ou espirituais. O Espírito da verdade veio para lhe dar o poder de enfrentar o que quer que você esteja passando em sua vida hoje. Neste tempo, devemos buscar outro nível de conexão com o Espírito Santo. Isso enviará um choque de poder e uma renovação ao âmago do nosso ser. O poder vem quando o espírito do homem está conectado com o Espírito de Deus. Você não precisa enfrentar as batalhas da vida sozinho. Deus lhe deu a provisão do Espírito Santo. Ele lhe dará força. Hábitos pecaminosos deliberados. Uma prática consistente do pecado. Outra porta usada pelo inimigo é a prática consistente do pecado. A Bíblia diz que aquele que pratica o pecado é do diabo. 1 João 3:8. Isso significa que espíritos demoníacos sempre estarão presentes onde a prática do pecado é consistente. Adotar um simples hábito pode abrir a porta para ele. Judas Iscariotes tomou uma decisão errada ao trair Cristo e, como resultado, Satanás se aproveitou dele. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Lucas 22:3. Uma única decisão errada é suficiente para abrir a porta à influência demoníaca em um lar. Rebelião contra os 2 primeiros mandamentos em sua vida ou histórico familiar. Êxodo 20:3-5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Os 2 primeiros mandamentos têm a ver com idolatria, e todas as formas de idolatria automaticamente abrem uma porta. Se você notar, o Senhor diz que visitará a iniquidade e os pecados dos pais, até a 3ª e 4ª gerações. Nenhum aviso como esse é destacado para os outros mandamentos, exceto os 2 primeiros. Isso nos diz que nossas ações como pais têm um efeito direto nas gerações futuras. Isso também funciona no sentido inverso. Se as ações de nossos pais, avós ou bisavós estiveram envolvidas em idolatria, há uma abertura em sua vida que você precisa fechar. Isso destaca a importância do Espírito Santo e por que precisamos dele em nossas vidas. Porque, em alguns casos, alguns de nós podem não ter ideia do que nossos pais ou bisavós estavam envolvidos. Portanto, como você pode lutar e orar contra algo que desconhece? Mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo
sabe no que as gerações anteriores estavam envolvidas. Romanos 8:26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É por isso que é tão importante orar no Espírito. Você não tem ideia de qual batalha o Espírito Santo está lutando por nós quando oramos no Espírito. Não temos ideia de quais portas Ele está fechando em nossas vidas quando oramos no Espírito. Nos círculos cristãos modernos, há muita ênfase em quais portas Deus abre. Precisamos agradecer a Deus ainda, mas pelas portas que Ele fecha. Agora analisamos 3 portas: pressão emocional e decepção profunda, hábitos pecaminosos, violação dos 2 primeiros mandamentos. Todos os 3 exigem o Espírito Santo para lidar com eles. Para pressão emocional e decepção, precisamos do Espírito Santo. Para superar hábitos pecaminosos, mais uma vez, é por causa do Espírito Santo. A santidade não é apenas uma questão de imitação, tentando seguir o exemplo de Cristo. É uma questão de habitação, o Espírito de Deus vindo morar dentro de nós. O Espírito de Deus está trabalhando dentro de nós, dia após dia, moldando-nos, refinando em nós a imagem de Jesus. Não podemos nos tornar santos por nós mesmos. Deus nos dá o seu Espírito para nos ajudar a obedecer à sua palavra. Ele nos dá o poder para vencer o pecado. Ele é quem nos torna mais semelhantes a Jesus. E, finalmente, para derrotar a idolatria e os pecados das gerações passadas, Romanos 8:2 diz que quando oramos no Espírito, o Espírito Santo está fechando portas que desconhecemos. Não é maravilhoso que Deus nos tenha dado isso? Como crentes, todos sabemos que temos um arqui-inimigo, o diabo. Ele espreita e ouve, procurando uma oportunidade para entrar em nossas vidas. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Podemos ver neste versículo que ele está andando por aí, procurando uma oportunidade para entrar em sua vida. Em Jó 1, vemos que, em um determinado momento, houve um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. O versículo 7 de Jó 1 nos diz algo interessante. Houve uma conversa entre o Senhor e Satanás. O versículo 7 diz, e o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Observe o que o diabo disse a Deus que estava fazendo. Ele estava andando pela terra, observando. Como crentes, pensamos que apenas os anjos do Senhor são os que nos observam. Mas não. Precisamos estar igualmente cientes de que o diabo e seu exército também estão observando, procurando uma oportunidade para entrar em nossas vidas e tentar destruí-las. É por isso que recebemos um aviso explícito em Efésios 4:27. Nem deis lugar ao diabo. Não devemos dar espaço a ele em nossos lares ou em nossas vidas. Agora vamos ver maneiras pelas quais as pessoas podem, sem saber, estar dando lugar ao diabo ou convidando-o para suas vidas. A língua, o poder das palavras. Há poder na língua e nas declarações. Muitas vezes dizemos coisas que não queremos dizer de verdade, por raiva, frustração, pura ignorância ou até como piada. Podemos não significar essas coisas, mas a verdade é que elas têm peso e influência em nossas vidas. Há poder na língua. Como crentes, temos que ter certeza de que controlamos nossa língua e censuramos o que sai de nossa boca sobre nós mesmos e sobre os outros. O que você está dizendo? O que você está declarando? Há poder em sua língua.
As palavras que você fala, muitos crentes pintam quadros e romantizam suas dores, tristezas, doenças ou desafios, fazendo-os parecer parte integrante de suas vidas. Você ouve pessoas dizendo: minha dor de cabeça começou. Quando ela se tornou sua, é normal para mim sofrer de dor periodicamente. Podemos não perceber, mas estamos usando nossas bocas para confessar e normalizar essa doença. O diabo vê isso e se aproveita. Por que uma dor de cabeça tem que ser minha dor de cabeça voltou? Ao dizer isso, você está tomando posse dela. Outra coisa que as pessoas dizem: estou cansado até a morte. Filho de Deus, não diga isso. Você não tem ideia de quão poderosa é a língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. E ao dizer coisas assim, você está convidando dor e doença com suas palavras. Cuidado com o que você diz. O diabo é poderoso, mas ele não tem tanto poder quanto lhe atribuímos. O diabo conhece as leis espirituais melhor do que a maioria dos crentes. Portanto, ele é sorrateiro e sabe como jogar suas cartas bem. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Somos destruídos por não conhecermos os princípios espirituais. E esta Bíblia aqui está cheia deles. Está cheia de todos os princípios espirituais que você precisa para passar por esta vida com sucesso. Veja, se não dermos lugar a ele, se não dermos abertura para ele penetrar em nossas vidas, ele não pode entrar. O diabo não pode simplesmente entrar em nossas vidas, a menos que lhe demos permissão de alguma forma. Uma das maneiras pelas quais damos permissão é através da língua. Confissões negativas, declarações negativas. Há poder na língua. Embora seja um membro muito pequeno do corpo, é uma ferramenta muito poderosa. Tem o poder de destruir ou criar. As palavras que proferimos de nossa boca podem criar as realidades que vemos se manifestar em nossas vidas. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. As coisas que sempre professamos e confessamos têm uma maneira de se infiltrar em nossas vidas ou de eventualmente acontecerem. O diabo e seus agentes têm uma maneira muito astuta de usar nossas próprias palavras como uma porta de entrada para acessar nossas vidas. Tenha cuidado com o que você diz. Tenha cuidado até com o que você diz sobre seus familiares. Há poder na língua. E é por isso que temos que ter cuidado com como a usamos. Quando estamos em nosso momento mais baixo e sentimos vontade de dizer coisas negativas sobre nós mesmos, devemos confessar as bênçãos de Deus e nos apegar às suas promessas. Pare de dizer: você não é bom o suficiente. Você não vai ser nada na vida. Você nunca vai conseguir. Pare de confessar coisas negativas sobre si mesmo. Devemos escolher acreditar apenas no relatório de Deus em nossas vidas. Nosso adversário está sempre à espreita, contando e esperando por toda declaração ímpia ou negativa que lhe permita entrar em nossas vidas. Controle sua língua. Esteja atento ao que você diz. Se queremos que a presença de Deus habite e tabernacule conosco, temos que criar uma atmosfera propícia, um ambiente que permita que o Espírito Santo habite. É por isso que a Bíblia nos diz claramente: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Embora algumas pessoas possam dizer que isso soa muito Antigo Testamento e não é a realidade que esta geração de crentes deve professar, é verdade. O que você está trazendo para sua casa? Muitos crentes trouxeram imagens, ídolos, estátuas e itens proibidos para suas casas, tudo em nome da decoração interior. Agora, quero fazer uma pergunta. A decoração interior é mais importante para você do que a santidade do seu lar? É.
Mais importante do que ter o Espírito Santo habitando em sua casa, você precisa revisar o que está em sua casa. Deuteronômio 7, 25, 26 diz: as imagens de escultura dos seus deuses queimarás a fogo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que estão sobre elas, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não trarás abominação à tua casa, para que não sejas anátema como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois anátema é. Ouça esta frase: não trarás abominação à tua casa, para que não sejas anátema como ela. Compramos alguns objetos apenas por sua representação estética, sem nos aprofundarmos ou orarmos para conhecer as origens ou a inspiração por trás deles. Objetos como esses dão lugar a ataques viciosos e cadeias. Pode ser até mesmo uma pequena peça de joalheria ou uma obra de arte pendurada em sua parede. Estou apenas encorajando você hoje, irmãos e irmãs. Tenham cuidado com o que trazem para suas casas. Devemos orar pela sabedoria de Deus para saber quais objetos podemos guardar ou destruir completamente em nossos lares. Há inúmeras histórias de pessoas que trouxeram objetos para suas casas e abriram portais que se arrependeram depois. Elas ouvem passos, veem luzes estranhas, batidas estranhas. Sejam vigilantes com o que entra em sua casa. Teimosia, resistência ao Espírito Santo. Um bom exemplo de pessoas que eram constantemente teimosas eram os escribas. Estevão se referiu a eles como dura cerviz, Atos 7:51, sempre resistindo ao Espírito Santo. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Nós conhecemos a palavra de Deus. Sabemos o que ela diz e o que nos ordena fazer. Mas ainda assim, somos teimosos em nossos caminhos, teimosos em nossos pensamentos, querendo viver nossa vida do nosso jeito e não do jeito de Deus. Meu amigo, se você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, você está vivendo uma vida exposta. A palavra de Deus está lá para o nosso próprio benefício. Além disso, se você não está se rendendo ao Espírito Santo, que é o autor da palavra de Deus, você está vivendo uma vida exposta. Nós, como crentes, precisamos nos render ao Espírito Santo. Acabei de falar sobre 3 das portas que podem potencialmente permitir que o inimigo entre em sua vida. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27, somos instruídos a não dar lugar ao inimigo. E devemos ouvir isso. Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. O diabo está sempre à espreita. Ele anda ao redor como um leão rugindo, buscando a quem possa devorar. Aqueles que ignoram seus esquemas e estratégias são vulneráveis. Paulo insistiu que não devemos ser ignorantes quanto às artimanhas do diabo. O conhecimento das estratégias de Satanás nos dá uma vantagem segura. Não se engane, pereceremos se não conhecermos suas estratégias. Vamos analisar 4 delas. Durante este sermão, esta não é uma lista exaustiva, mas você pode ter certeza de que algumas dessas estratégias, em conjunto com a ignorância, estão nos debilitando. À medida que exploramos essas estratégias, também veremos maneiras de nos fortalecermos contra elas. O pecado, uma estratégia óbvia do inimigo. O dicionário bíblico Holman define o pecado como ações pelas quais os humanos se rebelam contra Deus, perdem seu propósito para suas vidas e se rendem ao poder do mal em vez de a Deus. O movimento inicial de Satanás foi fazer com que Adão e Eva se rebelassem contra o que Deus havia dito. Deus foi muito claro e deu instruções simples. O diabo os fez duvidar das instruções de Deus, torcendo suas palavras. Satanás nem sempre vem para nós e descaradamente desacredita o que Deus diz.
Ele usará a dúvida para nos fazer perguntar: será que é realmente isso que Deus quis dizer? Isso pode criar raízes em nossas mentes. Seu objetivo oculto é gerar rebelião em nossos corações. Quando começamos a duvidar das instruções claras de Deus, é muito fácil ir contra o que Ele quer que façamos. Há uma imagem clara por trás do significado da palavra hebraica chata e da palavra grega hamartia. Imagine um arqueiro em frente ao seu alvo, com um arco e uma flecha na mão. Ela mira, mas seus oponentes não estão apenas observando. Eles estão ativamente tentando fazê-la errar o alvo. Nós somos o arqueiro e Satanás é o oponente. O alvo representa as instruções de Deus. A intenção do diabo é sempre nos fazer errar o alvo. Esse é o significado por trás das palavras usadas na Bíblia. Ele também tentará nos derrotar, fazendo-nos nos render a Ele e não a Deus. O diabo quer que sempre o obedeçamos e o coloquemos no lugar de Deus. Ele até tentou Jesus a adorá-lo. Quando somos tentados dessa maneira a pecar, devemos fazer como Cristo fez, resistir ao diabo. A rendição não é uma opção. Usar a palavra de Deus, declarar está escrito e sacar nossa espada. Lucas 10. Manter nossa posição. Dizer a Ele, foi-me dada a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará dano algum. Mantenha sua posição quando ele tentar usar uma de suas principais táticas, o medo. Diga a ele, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. E Timóteo 1:7. Mantenha sua posição quando ele achar que você está caído. Diga a ele, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27:1. Mantenha sua posição quando ele disser que você é um perdedor. Diga a ele, eu sou a cabeça e não a cauda. Deuteronômio 28:13. Mantenha sua posição quando ele vier contra você. Diga a ele, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17. Mantenha sua posição quando ele sussurrar em seu ouvido e disser que você não pode fazer isso. Jogue Filipenses 4:13 nele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mantenha sua posição quando ele vier com o espírito de condenação e questionar sua salvação, dizendo, você não está salvo, você fez isso, você fez aquilo. Diga a ele, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Reconheça que você está em uma luta. Tessalonicenses 5:22 nos exorta. Abstende-vos de toda a aparência do mal. O pecado sempre será um opróbrio para nós e a justiça sempre nos promoverá. Pedro 5:8 descreve Satanás como um predador. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A principal razão pela qual os leões rugem é para incutir medo no coração de suas presas. Se permitirmos que seu rugido nos intimide, seremos derrotados. Há muitos casos em que Deus teve que tranquilizar seu povo. Não temas. O medo é paralisante. Nunca devemos nos tornar escravos do medo. Somos livres em Jesus Cristo e, como tal, sabemos que o medo não é nosso quinhão. O inimigo tenta nos fazer temer nossas vidas, o fracasso, o invisível, o futuro, o passado. Mas Deus não nos deu um espírito de medo, segundo Timóteo 1:7. Isso significa que o medo não vem de Deus. Deus não quer que temamos nada ou ninguém, exceto a Ele. Mas nós o tememos não com horror e pavor, mas com reverência e admiração. Romanos 8:15 é claro. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Somos filhos de Deus e clamamos a Ele com temor reverente. O diabo é identificado como um mentiroso. João 8:44.
Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo está cheio de mentiras e vazio de verdade. Essa pode ser uma das estratégias mais óbvias do diabo contra os filhos de Deus. Uma das maneiras pelas quais Satanás tenta nos impedir de sermos vitoriosos é nos dizer que somos condenados, injustos, indignos, estrangeiros para Deus. Se acreditarmos nessas coisas, certamente estaremos condenados. Mas graças a Deus que não somos nada disso aos seus olhos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. É assim que Deus nos vê. Nunca permita que qualquer sussurro do inimigo entre em sua mente quando ele se opõe à verdade de Deus. Outra maneira pela qual o inimigo nos mente é afirmando coisas que se opõem a Deus. Graças ao Pai, nos foi dado o Espírito Santo, e Ele é o Espírito da verdade. Podemos confiar no Espírito Santo para revelar a verdade das Escrituras, e nunca devemos extingui-lo. Também temos a Bíblia como nosso guia para combater as mentiras do diabo. Se algo vai contra a Bíblia, podemos ter certeza de que é do diabo. A Bíblia é a verdade de Deus revelada. Deus não nos deixou sem uma resposta para o diabo e suas mentiras. Mantenha-se firme e repreenda o diabo e suas mentiras. Diga comigo: Satanás, eu te repreendo e as tuas mentiras, em nome de Jesus. Vamos dizer juntos: Satanás, eu te repreendo e as tuas mentiras, em nome de Jesus. O orgulho é uma coisa terrível para permitirmos em nossos corações. As Escrituras são muito claras sobre a rejeição de Deus ao orgulhoso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Essa é uma maneira infalível de infligir derrota em nossas almas. Se somos resistidos por Deus, então estamos derrotados. O que a Bíblia considera orgulho? O orgulho é visto como ser elevado. Nunca devemos permitir que a arrogância se enraize em nossos corações. Isso se manifestará em nossos pensamentos sobre nós mesmos. A Bíblia diz que não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Romanos 12:3. Mas o orgulho também se manifesta em como tratamos os outros. Uma pessoa orgulhosa será cínica em relação às necessidades dos outros. Não permita que o orgulho encha seu coração. Deixe-me redirecionar isso para mim e orar para que eu nunca permita que o orgulho encha meu coração. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18. O orgulho nos leva à derrota. Deus quer se aproximar de nós e nos mostrar favor. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Pedro repete este versículo e diz que nossa atitude para com os outros deve ser baseada na humildade. Quando nos humilhamos diante de Deus, estamos desferindo um golpe crucial nos planos do inimigo. Agora que estamos cientes das estratégias do diabo, devemos fazer tudo o que pudermos para neutralizar seus movimentos. É fundamental que, não importa o que o inimigo lance contra nós, façamos uma coisa: resistir a ele. Se ele tentar nos fazer errar o alvo, resistamos a ele. Se ele tentar nos fazer ter medo, resistamos a ele. Se ele mentir para nós, resistamos a ele. Se ele tentar encher nossos corações de orgulho, resistamos a ele.
No 6º capítulo de Efésios, o apóstolo Paulo descreve a armadura que nós, como crentes, devemos vestir em combate contra Satanás. Ele explica cada peça dessa armadura. É a armadura de Deus, mas ele nunca diz que Deus vestirá a armadura em você ou que Deus lutará contra o diabo por você. Você é o sujeito subentendido desses versículos. Ele diz: você fortalecei-vos no Senhor. Você tomai toda a armadura de Deus. Você resisti no dia mau. Você estai firmes. Deus lhe deu o poder e a autoridade para se opor às obras destrutivas de Satanás. Ele forneceu a armadura, mas é sua responsabilidade como crente vestir essa armadura e resistir ao diabo. Tiago 4:7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A armadura e as armas estão à sua disposição. Deus está lá com você para respaldar sua palavra. Mas tudo é inútil a menos que você assuma sua posição de autoridade e a responsabilidade de usar o que ele forneceu. Você tem o poder e a autoridade para pegar a palavra de Deus, usar o nome de Jesus e o poder do Espírito Santo e expulsar Satanás de seus assuntos. Não ore e peça a Deus para lutar contra Satanás por você. Você é quem tem a autoridade. Assuma sua responsabilidade e fale diretamente com Satanás. Mantenha sua posição com firmeza e ele fugirá. Não importa como sua vida está agora, não importa o quão ruim seja ou há quanto tempo você tem seu problema. Você tem poder e autoridade para assumir o comando das situações. Quando o inimigo sussurrar para você em sua hora mais escura, você nunca vai superar isso. Você deve manter sua posição e dizer a ele: sim, eu vou, porque em Cristo eu já superei. Eu já tenho a vitória. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos revela uma verdade poderosa. O reino espiritual é real e nossas escolhas determinam quem habita em nós e em nossos lares. Se permitirmos que o Espírito Santo governe, ele nos encherá de poder, proteção e vitória. Mas se abrirmos portas ao inimigo através do pecado, da incredulidade ou da negligência, colheremos consequências. Hoje é o dia de decidir. Deus habita em mim. Que essa verdade seja a base da sua vida. Feche as portas ao mal, abra seu coração ao Espírito Santo e viva na autoridade que Cristo lhe deu. Agora eu quero te convidar a curtir este vídeo se você creu na mensagem. Compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comentar. Abaixo, Deus habita em mim, para declarar sua fé. Se inscrever no canal Caminho da Fé para mais conteúdo que edifica sua vida espiritual. Juntos avançaremos na fé, cheios do Espírito Santo. Que Deus os abençoe poderosamente.